Boa noite a todos. Bom dia, boa noite, né? Estamos no final da tarde ainda, né? Seja bem-vindo a mais uma live da série sobre sustentabilidade. Hoje a gente vai falar de sustentabilidade e economia circular no DENI especificamente, um caso bem bacana, 100% made in Brasil, uma coisa que a gente tem bastante orgulho, né? E, bom, deixa eu dar alguns recadinhos, então, antes da gente começar. Essa live vai ficar gravada, então quem não puder ver agora, né, pode ver depois, sem problema nenhum. Para quem ainda não nos conhece, nós somos do FIB, o Fashion Innovation Bureau, que é uma empresa de educação dedicada ao tema da inovação e sustentabilidade. Meu nome é Américo, a minha sócia é a Karine, que vai estar aqui hoje nos apoiando aqui na curadoria das perguntas. Então, vocês podem fazer as perguntas aos palestrantes por aí mesmo, né, aqui pelo nosso canal aqui no YouTube mesmo. E, bom, hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, porque além de mediar, eu vou fazer uma breve introdução de alguns conceitos para a gente seguir caminhando juntos. Mas antes disso, vamos fazer uma breve apresentação de quem são os nossos convidados de hoje. Eu vou pedir para a Valquíria começar. Valquíria, boa noite. Boa noite, tudo bem? Valquíria, trabalhando na Cocamar há quase 18 anos e trabalho hoje como gerente executivo industrial. Legal. O James, por favor, James. Boa noite, Américo, Valquíria, Luiz, boa noite a todos que nos assistem. Prazer estar com vocês. Eu sou James Nadim, sou diretor da Sirius Consulting. Sirius Consulting é uma consultoria que assessora a Covolan, indústria têxtil, na implantação de seus programas de certificações e outras ações voltadas para a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Legal, James. Luiz? Boa noite, Américo. Boa noite, James, Valquíria, os demais ouvintes. Sou Luiz Fernando, sou gerente executivo do Comercial Fibras da Cocamar. Estou há 17 anos na cooperativa. Excelente. Timaço que fez acontecer, acreditou e fez acontecer esse projeto tão bacana que a gente tem tanto orgulho que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês hoje. Pessoal, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar fazendo um breve alinhamento de conceitos, né? Então vamos lá. Rapidamente, sustentabilidade virou um termo tão amplo que a gente tem que começar olhando para quem está falando, né? Nesse contexto aqui, a gente fala sobre a busca de um novo modelo, um modelo que seja mais equilibrado, harmônico, tanto entre as partes, as pessoas, como com o meio ambiente. Mas, claro, quando você ouve um economista falando de sustentabilidade, ele tem outra conotação. Ele quer dizer, olha, eu quero crescer mais, indefinidamente, manter o crescimento sustentável, né? Mas quando a gente fala em sustentabilidade no universo das empresas, sustentabilidade corporativa, a gente remete a esse senhor aí, o John Elkington, que é um cara que escreveu um livro muito bacana, Cannibals with Forks, Canibais com Garfo. Em português foi traduzido para Canibais com Garfo e Faca. É uma leitura, assim, muito bacana, obrigatória nessa área. E esse cara foi o cara que introduziu o conceito, né, do People, Planet and Profits, né, as pessoas, né, o planeta e o lucro, que é o conhecido triple bottom line, né? Então, para quem acha que esse conceito é muito vago, saiba que isso já é uma leitura do mundo dos negócios, pessoal. Esse cara, a origem dele, ele é um contabilista. Fazia balancete financeiro das empresas. Foi ele o cara que teve uma sacada que dizer que, olha, a saúde financeira das empresas, a saúde, perdão, das empresas, não pode ser apenas medida pelo seu desempenho financeiro, né? Que em inglês é o bottom line, só pelo dinheiro. Eu preciso considerar também os impactos que as empresas, que a minha operação, né, causam nas pessoas e no meio ambiente. Para quem tem mais interesse, pode ler sobre as origens do termo como um todo, né? Pode ler a literatura do Ignasi Sachs, por exemplo. Ele fala em 5 dimensões de sustentabilidade, aqui a gente está falando de 3, né? Então, no universo das empresas, né, sustentabilidade dentro do universo corporativo, esse cara é o papo. Ele está vivo ainda e ajudou 10 entre 10 grandes empresas e corporações mundiais
a se organizar, a estruturar as suas ações em matéria de sustentabilidade. Muito bem. Olhando aqui, então, para essa figura, pessoal, a gente tem, né, falando aí mais de 30 anos desse conceito, a gente tem que, quando a gente fala dos aspectos econômicos e ambientais, a gente está falando de ecoeficiência. A ecoeficiência não é só uma palavra, ela é um conceito criado pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, né, o World Business Council for Sustainable Development, que é, em síntese, fazer mais com menos, que é a visão mais prática, né? É o aspecto, o lado mais pragmático e visível da sustentabilidade, porque ela dá dinheiro. Então, se eu consigo fazer, sei lá, esse telefone aqui, gastando menos matéria-prima, menos insumos, eu vou estar simultaneamente reduzindo impacto ambiental e custo também, custos diretos e indiretos. Custos diretos com matérias-primas, insumos, energia e tal, custos indiretos com o tratamento e disposição dos resíduos gerados ao longo da cadeia produtiva. Então, essa é a face mais visível da sustentabilidade, porque o empresário, a empresa, é mais palatável, ela sente isso como uma coisa mais prática. Otimizar processos fabris é uma coisa que a gente está tentando fazer a todo tempo, né? Inclusive pelo viés da redução de custos, controles de qualidade, etc. e tal. Quando a gente olha aqui para o outro lado, o lado esquerdo aqui, da responsabilidade social, a gente está falando dessas dimensões, né? Que juntam as pessoas e o lucro. Então, as empresas têm um papel a cumprir, né? E essa responsabilidade social vem se tornando cada vez maior. Quanto mais as empresas se tornam importantes, em termos globais, maior a sua responsabilidade social. Da onde, pessoal, a gente chega, né, a essa formulinha aí embaixo, que é a sustentabilidade corporativa, então, ela é o quê? A ecoeficiência mais a responsabilidade social. Isso aqui não é só uma macetinho de professor para ajudar a decorar, não, sabe? Isso aqui é um jeito didático de apresentar, mas é também a forma com que as coisas acontecem na prática. A busca pela ecoeficiência é uma coisa de gestão de operação, quer seja da fábrica em si, mas como toda a cadeia de suprimentos. É um universo mais pragmático, mais quantitativo, diz direto muito, conversa muito com tecnologias, né? Tanto de gestão como de processos. E a parte da responsabilidade social é a empresa se relacionando com as pessoas, tanto diretamente com os seus colaboradores, como externamente com as comunidades no qual ela está inserida ou tem algum tipo de relação, ou seja, as suas relações com os seus demais stakeholders. Nosso foco é a ecoeficiência, que não significa que seja mais ou menos importante, apenas uma questão de definição de escopo. E quando a gente olha para os últimos 30 anos, como as empresas têm evoluído na busca por essa eficiência, essa figura nos mostra, de uma forma bem sucinta, essa história. Então, a gente vem saindo de posturas cada vez mais reativas para posturas cada vez mais proativas. Então, é importante a gente lembrar que houve uma época que a gente não tinha lei nenhuma, lei ambiental. As empresas, né, faziam o que elas bem entendiam. Não é porque elas eram malvadas e hoje elas estão mais boazinhas. Sequer tinha lei. Aliás, que as primeiras leis, que a gente chama de leis, legislações ambientais, surgiram por questões de saúde pública, né? Então, a partir desse momento, as empresas tiveram que reagir a esses padrões, né? Então, elas tiveram que cumprir esses padrões de emissões, de tratamento, efluentes líquidos, emissões gasosas, etc, etc, etc. Isso, num primeiro momento, turma, é óbvio que introduziu o quê? Custos operacionais para as empresas. E as empresas entenderam rapidamente que o melhor de tudo era o quê? Você, por um outro viés mais proativo, para gerar menos. Quanto menos você gera, melhor é para a eficiência do processo. Você vai desperdiçando menos matéria-prima, menos insumo, né? E, em paralelo, você está gerando menos impacto ambiental. Então, as empresas saem de uma postura mais reativa para uma postura mais proativa. Porque resíduo, por exemplo, a gente não compra resíduo, né, pessoal? A gente compra matéria-prima, os insumos, os resíduos são consequências de ineficiências. É claro, não dá para zerar, mas quando a gente muda a nossa mentalidade, entende que isso é ineficiência, a gente passa a ter um diálogo mais bacana entre aspectos ambientais, né, e os consumos, aquilo que está ligado mais diretamente ao meu processo fabril.
E então, gente, o que era até assim, final da década de 90, que começou esse movimento, né, de reduzir, de ser mais proativo. Naquele momento, a gente focava muito no quê? Na etapa de fabricação dos produtos. O que a gente sabe hoje que é apenas uma etapa de todo o quê? Um ciclo de vida do produto. Então, assim, a partir do final da década, meados da década de 90, né, mais fortemente nos anos 2000, começa a crescer essa percepção de que a gente precisa gerenciar o ciclo de vida dos produtos. A gente tem que olhar todo o ciclo de vida. Por quê? Tem muita coisa acontecendo antes da minha fábrica, da minha empresa, da minha etapa, tem muita coisa acontecendo depois. Então, a gente começa a deixar de olhar apenas o intramuros, né, que acontece dentro da empresa, começa a olhar todo o ciclo de vida do produto. E quando eu começo a olhar todo o ciclo de vida do produto, eu começo a olhar a minha cadeia e eu começo a trazer também os meus consumidores. E eu passo a ter uma visão muito mais ampla do que acontece em toda essa cadeia de valor, para além da cadeia produtiva. E, em especial, eu começo a pensar no que acontece com os produtos quando eles, por alguma razão, são descartados. Quer ser porque eu não quero mais, quer ser porque ele perdeu a função para o qual foi projetado, enfim, várias possibilidades. De um jeito ou de outro, esse produto uma hora vai ser descartado. Então, o que eu posso fazer com isso, né? Então, a gente começa, a partir desse ponto de discussão, e aí a gente está falando agora mais dos anos 2000, os primeiros relatórios da Ellen MacArthur, da Fundação Ellen MacArthur, sobre a economia circular, são do início dos anos 2000, 2001, 2000. Enfim, esse tema vem ganhando mais força, de forma mais recente, né? E eles nos traz justamente uma percepção de que a gente precisa ter esse olhar mais holístico, né? Que esse modelo que a gente trabalha, que é o modelo linear, né? Porque, olha só, a gente vai sempre na natureza, extrai alguma coisa, processa, transforma no produto, joga fora. Vai na natureza, né? Isso não tem como manter, porque o planeta é um só. Então, ele nos apresenta essa nova percepção de que a gente tem que tratar, imitar, na verdade, os ecossistemas naturais, fechando o ciclo, né? O ciclo material. E ela nos propõe 3 princípios, né? A economia circular traz o princípio de eliminar resíduos e poluição desde o princípio. Isso é a essência da proatividade, da redução na fonte. Muito mais difícil ter que lidar lá depois. Então, deixa eu otimizar aqui. É claro que não vou conseguir zerar. Mas, por exemplo, nos processos de corte, a gente tem conseguido resultados muito bons de redução que não zeram, nunca zeram. Só que você consegue, sim, reduzir para além daquilo que o software lá de encaixe te fala que você tem de eficiência. Aí eu vou manter produtos e materiais em uso. Quando eu falo em produtos, é utilizar mais, prever segundos usos. E, olhando na perspectiva dos materiais como um todo, a gente não fala só do produto final, mas de alguns produtos intermediários que vão sendo gerados, que são resíduos ou materiais, né? Isso é bacana que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diferencia, né? Rejeito de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, por definição, tem valor econômico. Quem tem valor econômico é rejeito, né? E a gente, muitas vezes, ainda chama tudo de lixo, né? E com isso, pessoal, eu consigo o quê? Regenerar sistemas. Se eu tiro a pressão de um lado das matérias-primas que eu extraio, eu estou aliviando para o ecossistema. Por outro lado, se eu deixo de jogar muita coisa, eu também estou aliviando. E com isso, eu crio um sistema que é mais regenerativo, ele permite a regeneração. Porque os ecossistemas, eles têm uma certa capacidade de suporte. Eles aguentam algumas variações, né? Um tipo de impacto, né? E a grande sacada deles, né? Já caminhando para o final, é justamente o quê? É propor esses 2 grandes ciclos de materiais, né? Para materiais que são renováveis, do lado esquerdo, e materiais que são não renováveis, ou teoricamente são finitos, porque tem um estoque na natureza, ferro, por exemplo, por mais que tenha bastante, é aquilo, não é renovável, não vai ser criado mais, não é? Então, ele diferencia esses 2 ciclos, daquilo que é renovável e do que é não renovável, chamando de ciclo técnico e ciclos biológicos. Então, é claro, se eu como uma banana, a casca da banana foi muito fácil de eu devolver para a natureza, né? Já um mouse e um aparelho celular, não. Tem que desmontar antes, né? Passar por todo um processo técnico de desmontagem. Então, na verdade, são conceitos distintos? São conceitos
princípios distintos, que, na verdade, são extremamente complementares. É interessante a gente notar que, quando a gente fala em economia circular, e a gente vê toda a literatura, principalmente da Ellen MacArthur Foundation, toda, sem exceção, ela não fala nada de aspectos sociais. Não é que ela não se importa, é a questão de delimitar o escopo, né, aonde que eles estão atuando. Então, a gente vê que a gente pode entender a economia circular como uma boa estratégia para a gente caminhar no sentido da sustentabilidade. Muito bem. Já para a gente caminhar para o nosso final, desse embasamento, quando a gente fala de fechar ciclo da cadeia da moda, a gente tem, assim, uns desafios já bastante conhecidos, difíceis de equacionar, resolver, mas a gente conhece bem. Então, representando de uma forma bem simples, a gente tem a cadeia original, ou cadeia primária, como queira chamar, né? A gente desenvolve produz, especializa, usa e descarta. E aí, sim, na produção a gente já tem materiais sendo gerados, que são retalhos. Da comercialização, a gente tem peças prontas, mas que não foram vendidas. E a gente sabe que isso, para o universo de marcas e magazine, principalmente para magazine, é uma realidade muito forte. Muita coisa não é vendida. Então, isso é um problema em escala global, com episódios terríveis de grandes marcas famosas, queimando centenas de toneladas de produtos, né? Para manter o preço, queimaram centenas de toneladas. Foi uma repercussão extremamente negativa, né? Ou também lá no final da peça utilizada. Então, isso tudo pode retornar para os processos de desfibração, né? Que são o que a gente chama de estabelecer uma cadeia reversa, onde você vai ter novas fibras que podem ser compostas em misturas íntimas com outras fibras, como algodão, como PET, que podem virar novos fios que já vão para a produção, no caso de denim, por exemplo, ou podem virar tecidos, a malha em rolo, por exemplo, e aí, então, retornar para o processo de produção. Então, a gente tem mais de uma possibilidade. A gente pode trabalhar tanto com peças finais, a gente pode trabalhar tanto com pós-consumo, como a gente pode trabalhar com pré-consumo, com retalhos. Pessoal, não tem melhor, não tem pior. O que vai dizer isso é como você consegue estabelecer a sua cadeia reversa. Quais são os parceiros que você consegue, o que a gente consegue fazer com aqueles materiais. Porque, olha só, virtualmente, todos os materiais são recicláveis. Mas para eles serem reciclados, de fato, é preciso ter uma cadeia reversa muito bem estabelecida. Inclusive do ponto de vista econômico, naturalmente. Mas tem uma série de questões técnicas, né, envolvidas. Não dá para fazer qualquer fio, de qualquer maneira, né? O que vem nesse fluxo reverso é muito diverso, a composição é muito grande, principalmente quando a gente fala em pós-consumo, né? Então, existem muitas possibilidades, né? O que a gente vai tratar hoje, a gente vai mostrar para vocês, é um processo, é um caso específico, onde a gente está trabalhando com retalhos de jeans que são transformados novamente em novas fibras, que são transformados em novos fios, que viram novos tecidos e que voltam com todas as características necessárias de um bom tecido. Então, não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas, mas é, sim, um excelente exemplo e um exemplo concreto de que, sim, quando a gente atua em conjunto, em cadeia, escolhe esses parceiros, a gente consegue realmente fazer a coisa acontecer. Então, o objeto aqui do que a gente vai conversar hoje, deixa eu ver aqui, antes de eu passar a palavra para os meus colegas, é isso aqui, ó. A gente tem a confecção gerando um retalho, que vai para o desfibrador, que gera um desfibrado, que vai, então, para a Cocamar, que faz um novo fio, que vai para a Covolan, que faz um novo tecido, e esse tecido volta para a confecção que ofertou os seus retalhos para esse ciclo. Então, a gente tem essa perspectiva de fechamento de cadeia nessa confecção que fornece peças aí, tanto para a marca própria como para magazine. O que é interessante, pessoal, a gente entender, já chegando aqui ao final, é que a gente precisa das duas coisas. Se esse tecido estiver todo contaminado, por exemplo, não importa que ele vai ficar circulando, ele vai estar muito contaminado.
não é verdade? Então, a gente precisa ter essas coisas, a gente precisa que as coisas circulem e sejam limpas. E, por outro lado, também, ele pode ser limpo, mas pode não circular. A gente tem muito a aprender com o que aconteceu com a gestão de eletroeletrônicos na Europa. Foi exatamente assim. Primeiro, eles tiraram uma série de substâncias, falaram, vamos limpar. Depois, a gente fecha o ciclo. Então, é isso que a gente tem que ter, né? Juntar esses dois universos, para a gente realmente falar em sustentabilidade e economia circular. Muito bem. Então, tá. Agora eu vou pedir para o James. James, você pode compartilhar os seus slides para a gente, por gentileza? Feito. Vamos lá. Muito bem. Estão enxergando? Muito bom. Antes de mais nada, Américo, eu tinha perguntado para você qual era o pagamento, já recebemos, né? Uma aula gratuita, né? Com os seus devidos conhecimentos. Muito obrigado, viu? Então, vamos lá, pessoal. Agora o desafio é a gente tentar falar em 15, 20 minutos, né? Algo que nós desenvolvemos durante mais de 11 anos, tá? Então, como já foram apresentados, né? A Valquíria, o Luiz, né? Um prazer estar com vocês e compartilhar essa noite para a gente falar sobre sustentabilidade, economia circular e, sobretudo, o DENIM circular, tá? Não vou, né, retornar à minha apresentação, só deixando claro que hoje eu coordeno o sistema de gestão integrado, né, da Covolan Indústria Têxtil, e por isso vou trazer o case da Covolan para que vocês possam conhecer, tá? E com muita propriedade, com muita segurança, eu posso dizer a todos que a Covolan Têxtil hoje ela é a indústria têxtil mais sustentável do Brasil, tá? Vocês vão comprovar isso ao longo da nossa apresentação, tá? Essa é uma planta baixa da nossa estação de tratamento de efluentes, e lá ao fundo a nossa fábrica, né? Um breve histórico, a Covolan foi fundada em 1966, uma empresa com mais de 50 anos de existência. Atualmente ela tem 2 plantas fabris, sendo que a unidade de Santa Bárbara do Oeste é onde nós temos a tecelagem, e em São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, onde nós temos a nossa fiação. Produzimos, hoje temos uma capacidade produtiva de 4,5 milhões de metros planos de DENIM, né? E temos em torno de 1.000 funcionários. Aqui uma linha do tempo, né, do que foi acontecendo, sobretudo aí nos últimos 11, 12 anos, tá? A Covolan iniciou a produção de DENIM no ano de 2000. Eu quero chamar a atenção para esse primeiro ponto aqui, que é um programa de visitas que nós temos, que intitulamos como Covolan Tour, tá? No qual convidamos aqueles interessados, escolas, faculdades, né, ou outros também que tenham afinidade, tá? É um trabalho social que nós fazemos dentro de tudo que o Américo já comentou, né, para apresentar um processo produtivo, para que eles possam conhecer, para que possam ter a oportunidade, né, de ver um processo têxtil, como funciona. Eu já afirmo para vocês que lançamos recentemente a nossa página da sustentabilidade no nosso site, tá? Então, este é o link covolan.com.br/sustentabilidade, onde em cada caixinha aqui, se vocês clicarem, vocês terão uma série de informações, dados técnicos, histórico, né, de cada certificado, de cada programa, de cada ação, né? Inclusive os nossos certificados de forma bastante transparente e clara para que todos possam ter o acesso, tá? Então, convido vocês a conhecerem a nossa página da sustentabilidade recém-criada aí, com muito carinho para todos vocês, tá? Então, quando você clica na caixa, ele abre, né, o tema, o assunto, e aí você pode ter até uma fonte de pesquisa, né, de dados e informações, tá? Então, eu não vou me ater muito
né, a detalhes técnicos, tá? Quem precisar pode recorrer a essa oportunidade, a essa facilidade. Lá em 2006, vocês viram lá na linha do tempo que a Covolan ganhou o primeiro prêmio de conservação e reuso da água do Fiesp, né? Foi a primeira vez que a Fiesp teve essa modalidade, e a Covolan, já em 2006, mostrava sua preocupação com esse recurso tão raro, tão importante, né? Dentro de uma indústria têxtil, tá? E daí para frente nós vamos ver o quanto evoluímos dentro desse processo, tá? Outro ponto que eu chamo a atenção aqui na linha do tempo é 2008 para 2009, quando iniciamos o programa, né, com uma visão de longo prazo, de médio e longo prazo, né, da diretoria da Covolan, né, os nossos diretores, Fred, o Rafael, Covolan, o nosso presidente, o Jair, o Romualdo, toda a diretoria, comungando da necessidade de se fazer uma mudança, né, de cultura, sobretudo. Não é? Nós estávamos iniciando o projeto, né, e muito foi falado durante as lives que assistimos durante a semana passada e esta semana, na importância da conscientização das pessoas, né, na importância da educação. E quando nós queremos mudar alguma coisa, eu partilho do princípio que nós temos que sensibilizar as pessoas. E o primeiro processo de sensibilização foi a implantação do programa 5S, que serviu como base para a implantação de todos os programas que vieram posteriormente, tá? Se alguém precisar de informações, nós nos colocamos à disposição também para falar desse programa, mas também está lá na nossa página da sustentabilidade. Dentro do nosso valor ecológico, trabalhamos os 3 princípios, né, da sustentabilidade, os 3 pilares, né, como foi apresentado pelo Américo, né, o ambiente, o meio ambiente, a parte de gestão da responsabilidade social, pessoas, né, e também a questão econômica. E aqui a gente vai falar um pouco desse valor ecológico existente em cada certificação, em cada programa, tá? Então, a partir do momento que iniciamos o trabalho lá em 2009, a nossa meta era ser certificado no próximo ano na ISO 14001. E assim fomos, né? A ISO 14001 é uma certificação de gestão ambiental, né, que tem por objetivo reduzir os impactos ambientais das organizações, né, porque ela define critérios muito bem estabelecidos, de forma que a empresa produza preservando o meio ambiente, atendendo à legislação pertinente, né? Esse é o objetivo da 14001. Então, diferentemente de outras empresas, nós podemos ver que a Covolan ela começou não pela 9000, não por um sistema de gestão da qualidade, mas pelo sistema de gestão ambiental, mostrando sua preocupação, mostrando qual era a sua visão em relação, né, à preservação, né, a responsabilidade junto ao meio ambiente, tá? A nossa segunda conquista foi a certificação Ecotex Standard 100. O Ecotex Standard 100 foi falado em uma das lives na semana passada pelo Luiz, é uma das certificações mais reconhecidas do mundo, né, para tecidos, no quais são testadas as substâncias nocivas. E essas substâncias são analisadas dentro de limites internacionais, tá? Garantindo que aquilo que existe dentro do tecido não vai contaminar nem os seres humanos e nem o meio ambiente, tá? Então, a partir do momento que nós temos o Ecotex Standard 100, nós podemos dizer que o nosso produto, o nosso jeans, ele oferece bem-estar, ele oferece segurança, ele oferece todas as condições de saúde àquele que vai utilizá-lo. Um detalhe que essa certificação é uma certificação de produto, é uma certificação final, né? Para que o produto esteja dentro do processo, dentro dos limites, nós precisamos que o nosso processo esteja atendendo a esses requisitos. Então, ele é uma certificação de produto. Isso foi em 2012. Já em 2013, fomos certificados na ISO 9001. ISO 9001
é uma certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, e a partir daí, no momento que nós temos 2 certificações, nós criamos, então, um sistema de gestão integrado, com a 14 e com a 9000. Né? A 9001, ela assegura que os nossos produtos atendam às necessidades dos nossos clientes a partir de pré-requisitos estabelecidos, né? Buscando sempre satisfazê-los de forma plena. Então, a certificação ISO 9001, ela tem como objetivo garantir a conformidade com as especificações, garantir que nós estamos fazendo de acordo com aquilo que foi definido, daquilo que foi desenvolvido. E o mais importante é que ela preconiza um processo de melhoria contínua, né? E isso pudemos ver claramente dentro da Covolan, né? Um dia sendo melhor do que o outro, porque a melhoria contínua é isso, é você fazer o hoje melhor do que o ontem, e o amanhã melhor do que hoje. E quando chega o amanhã é o hoje, vamos fazer, portanto, o hoje melhor do que o ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim continuamente. Posteriormente, a 9001, recebemos eu considero aí, eu acho que o maior desafio em termos de certificações de toda a minha vida, né? O nosso diretor Fred, ele chegou e falou, agora nós vamos para o STEP, o Ecotex STEP. O Ecotex STEP é uma certificação voltada para a indústria têxtil e do calçado. Não é uma certificação muito comum. Por quê? Porque é uma certificação extremamente difícil de ser conquistada. É uma certificação que demanda uma dedicação e que demanda já um preparo muito intenso de quem identifica que vai ser certificado por ela, não é? Como nós já estávamos já há 4 anos desenvolvendo trabalhos na gestão de meio ambiente, na gestão da qualidade, entre outros, isso nos facilitou, mas mesmo assim foi muito difícil mesmo, tá? É uma certificação que você é avaliado em 3 níveis, né? São avaliados 6 módulos, o módulo de gerenciamento químico, o módulo de desempenho ambiental, de gerenciamento ambiental, da responsabilidade social, do gerenciamento da qualidade e da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, é uma certificação que engloba todas as outras que nós falamos até o momento e outras ainda que virão, né? A 14.000 no meio ambiente, a 9.000 na qualidade, e daqui a pouco nós vamos falar da OSAS 18.000, ou hoje a ISO 45001, entre outras. É um trabalho em que você tem que atender aos requisitos mínimos de um número muito considerável de questões, sendo que cada questão, dentro de cada módulo, ele vai se desdobrando, né? Então, dentro do desenvolvimento ambiental, existem lá 132 questões, mas, na verdade, você não responde 132 questões, você vai responder umas 600, porque é uma média de 5 a 10 outras respostas que cada pergunta nos abre. Então, no final, a gente acaba respondendo, se temos hoje 400 questões, cerca de 2.000 questões aproximadamente, né? E é um processo evolutivo, isso que é muito bom também. A primeira vez que fomos certificados em 2014, né, e fomos recertificados em 2017, porque ele acompanha a mesma metodologia de todas as outras auditorias. Uma certificação a cada 3 anos e as auditorias de manutenção anualmente. E vejam vocês que a Covolan, né, atingiu quase todos aí, os módulos no nível máximo. Então, isso mostra o diferencial que a Covolan tem, né, em termos de atendimento desses requisitos internacionais. A partir do momento que nós temos uma certificação STEP, nós estamos dizendo o seguinte, que nós atendemos requisitos internacionais, e isso foi uma grande dificuldade, né? Quem já viu minhas apresentações, eu sempre gosto de deixar 2 exemplos, só para vocês entenderem a grandeza e a dificuldade dessa certificação. Quando nós recebemos pela primeira vez, em 2014, o auditor da Alemanha, nós fomos certificados pelo Instituto Hohenstein, ele nos fez uma pergunta se nós tínhamos diferenças salariais entre homens e mulheres dentro da fábrica, né?
E esse assunto de diferença salarial entre homem e mulher é muito recorrente, até que nós entendemos que ele queria saber se um homem que fizesse a mesma atividade que uma mulher ganhava a mais, né, do que essa mulher, ou a mulher ganhava menos do que esse homem, no masculino, no feminino. Nós dissemos que não, né? No Brasil existem, inclusive, leis para isso, né? Cria-se paradigmas, etc. E tal. Não satisfeito, ele pediu para que nós levássemos duas pessoas, uma do sexo masculino, outra do feminino, que executassem as mesmas atividades. Fez uma série de perguntas para ter a certeza que todos os dois faziam as mesmas atividades. A partir daí, ele pegou o holerite dessas pessoas, verificou que os pagamentos eram exatamente iguais, né? Um outro desconto. Não satisfeito, ele quis ver o pagamento executado, efetuado na conta corrente de cada um deles. E depois eu perguntei, mas por que isso? Ele falou, não, porque na Índia, a mulher ela ganha 60% do salário. 40% fica numa conta que somente após ela se casar é que ela vai poder resgatar esse montante, né? Então, são diferenças, idiosincrasias, né, de cada nação, né, que a gente vê como é interessante. Outra situação muito bacana foi com relação à pergunta que ele nos fez, como que nós tratamos os funcionários que cometem erros, que cometem falhas, né? Nós vamos analisar se é um problema de processo, de treinamento, de ferramentas, né? Ele falou, mas o que vocês fazem com a pessoa que cometeu, né, o erro? Então, vamos analisar se foi uma falha de treinamento, ou pode ter até uma situação atitudinal, vamos tentar resgatar de uma maneira ou de outra, né? Ele falou, não, eu pergunto isso porque eu vi no Paquistão um cara que cometeu um erro e andou a manhã inteira pela fábrica com uma placa escrita I am stupid, quer dizer, eu sou o burro do dia, né? Então, é uma certificação muito melindrosa. Da última vez que nós temos uma plataforma de mais ou menos uns 70, 80 metros, que existe na fábrica já, talvez, quase 50 anos, na qual nós passávamos, íamos, voltávamos, né? Dessa vez, o auditor veio e falou, vocês precisam colocar uma proteção, né? Porque corre-se o risco de alguém cair. Ele falou, poxa, mas em 50 anos ninguém caiu. Ele falou, mas um dia pode cair, né? É uma plataforma baixa, de 1,5 m, 1,60 m, né? E quebramos a cabeça e, né, o nosso diretor Rafael teve uma ideia lá e abriu uma outra porta, tivemos que fazer todo um remanejamento para evitar que as pessoas passassem ali. Então, é um trabalho também, né, de prevenção, de precaução para os acidentes de trabalho, tá? Então, esse é o nosso resultado e é com muito orgulho que a gente diz que nós fomos certificados e fomos escolhidos pela o Ecotex, pelo Instituto Hohenstein, como a empresa do mês, né? Pelo aquilo que nós apresentamos. Então, em setembro de 2014, tem aí o link, né? Fomos eleitos aí a empresa do mês em nível mundial, tá? Muito bem. Seguindo, 2015, nós fomos certificados na OSAS 18001, né? A OSAS 18001 é um sistema de gerenciamento da saúde e segurança do trabalhador, que tem por objetivo reduzir os riscos operacionais, cuidando da saúde, garantindo o atendimento, sobretudo, das legislações pertinentes, né? Exames dentro do PCMSO, né? As garantias dentro do PPRA, e nada mais importante como o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de problema de saúde pública, né? Para não dizer outra coisa, de se ter, né, programas que cuidam, né, da saúde dos nossos colaboradores. Seguindo, ainda mais orgulho dizer que a Covolan Têxtil é a primeira empresa brasileira do segmento têxtil a entrar para o programa da cadeia de valor do programa ZDHC, tá? ZDHC foi oriundo aí de um movimento que houve, né, pelo Greenpeace, no Detox, o Marcelo Lobo, da CIA, explanou muito bem semana passada sobre isso, né, em que empresas, grandes varejistas, né, como as que aparecem aí, as marcas signatárias, determinaram metas
né, que até 2020 era o objetivo, eles não trabalhariam com empresas que tivessem produtos químicos nocivos. Então, é o programa do zero descarte de produtos químicos nocivos, né? Grandes marcas como nós vemos aí, C&A, Adidas, H&M, Inditex, é que puxaram esse processo, né? E a Covolan, ela foi se adequando a todas as exigências e requisitos, né, do ZDHC, e hoje nós podemos dizer que somos, né, a única empresa têxtil brasileira a fazer parte do ZDHC. Se vocês entrarem aqui neste link, o Roadmap to Zero, né, onde aparece aqui por categoria, por localização as empresas, vocês verão apenas 2 empresas no Brasil, né? Da têxtil, apenas a Covolan e a Fórmula, que é uma empresa aí do nosso amigo Rui Basílio. Ele assistiu várias lives, acredito que deve estar assistindo também. Um grande abraço para ele também. Então, mostra mais uma vez, né, o diferencial, né, o que a Covolan tem de potencial para ser inserido nesses programas internacionais, né? O ZDHC, ele trabalha com a MRSL, né, que é a Manufacturing Restricted Substances List, que é uma lista de substâncias restritas na manufatura. Quem usa isso são as empresas químicas, né? E aí, nós, como clientes dessas empresas, temos que ter a certeza que aqueles produtos químicos não excedem os limites internacionais estabelecidos nessa lista. Então, isso também demanda, assim como o STEP, análises constantes, laboratoriais, né, em que temos que ter a certeza que não temos nenhum componente agressivo, nenhum componente químico que possa fazer fora do limite estabelecido. Então, ZDHC é um outro programa que, a partir de 2016, 2017, a Covolan integrou e hoje é membro afiliada, a única membro afiliada do Brasil. Para isso, nós atendemos, né, e preenchemos o RIG Index. O RIG Index é uma plataforma que é utilizado pelo ZDHC, entre outros programas. É uma plataforma internacional, no qual nós vamos colocando os nossos resultados, nós vamos monitorando anualmente, né, e serve como um indicador, ele serve como um balizador se nós estamos evoluindo ou onde nós precisamos melhorar ainda mais, né? Então, o RIG Index é uma plataforma que temos que preencher periodicamente para que os nossos dados ali estejam disponíveis. E o ZDHC tem o Gateway, que é uma plataforma também, né, no qual, de uma forma muito transparente, qualquer pessoa pode ter o acesso e verificar os nossos índices, os nossos níveis de atendimento das exigências químicas. Tá? Outro ponto que eu gostaria de falar, que nós temos na nossa fábrica, é a geração de vapor a partir da biomassa, não é? Numa parceria que nós temos junto à cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós incineramos na nossa caldeira, gerando vapor, restos de podas de árvore, de bagaço de cana, restos de madeira, né? Aquilo que seria um problema para a prefeitura, né? Para o município descartar, nós utilizamos como o nosso combustível, tá? E com isso não utilizamos nenhum outro tipo de combustível fóssil. Um dado, né? Aqui a nossa esteira que leva o cavaco, né? Triturado, para ser queimado, para ser incinerado na caldeira. Um dado interessante que eu, né, inseri hoje: nós consumimos, no último ano, 88.689 metros cúbicos durante um ano. Isso é equivalente a quase 55 mil árvores por mês que deixaram de ser cortadas para gerar esse vapor, né? É um dado bastante relevante. Dentro ainda dessa responsabilidade de se fabricar um linim responsável, nós temos uma parceria com a BAN, no qual nós utilizamos o Índigo BAN Premium com zero anilina, né? Nós fomos também pioneiros, junto à BAN Química, a utilizar esse Índigo BAN Premium
sem anilina, com zero anilina, né? Isso nos dá uma condição muito diferenciada na confecção, na produção, na manufatura do nosso jeans, em relação à questão poluidora. Outra tecnologia que nós temos também disponível em nossa empresa é a máquina Genius Denim, né? Que é uma tecnologia italiana que economiza 40% de água em relação aos processos convencionais, otimizando em torno de 75% o processo de tingimento, né? Também foi uma patente inicialmente exclusiva para a Covolan, inclusive hoje o Karl Mayer, que foi o desenvolvedor dessa máquina, fez lá uma live, uma apresentação na King Ping Show, que é uma feira americana que aconteceu hoje, né? Está acontecendo durante essa semana, falando exatamente da importância de se ter máquinas, né, como a Genius Denim, produzindo com menos água e com mais eficiência. E utilizamos, né, na nossa matéria-prima, o BCI, né? Nós trabalhamos com o Better Cotton, que determina que a nossa matéria-prima, o nosso algodão, ele é oriundo de fazendas que têm um cultivo responsável, né? Que tem um cultivo que preza pela igualdade, né? Que preza pela responsabilidade social, não contaminando o solo onde esse algodão é plantado e cultivado. Eu vou deixar também depois para o pessoal da Cocamar, que é a matéria-prima que eles usam também, falar um pouquinho sobre isso. E aqui, por último, né, propositalmente, a nossa estação de tratamento de efluentes, a nossa nova estação de tratamento de efluentes, que entrou em operação no ano passado, né, e está agora praticamente a todo vapor, né? Aqui é uma planta baixa, né? Aqui dá para ver ao lado uma escada, só para vocês terem uma ideia, né, da dimensão dessa nossa planta. Tem outras fotos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? É uma estação das mais modernas que nós temos no parque empresarial, né? É uma estação que levou mais de 5 anos para ser construída, tem uma capacidade de processamento de 150 metros cúbicos por hora. Atualmente, nós estamos processando algo em torno de 70 metros cúbicos por hora. Essa capacidade seria suficiente para abastecer uma cidade em torno de 10 mil habitantes, só para se ter uma ideia, não é? Foi um investimento próprio de mais de 30 milhões de reais, não é? No qual se foi colocado equipamentos de última geração, de última tecnologia. Ela opera 24 horas por dia, né, e devolve à natureza águas mais limpas do que ela pega. A água que nós tratamos, ela é devolvida para a natureza mais limpa do que quando nós a recebemos, e sempre de acordo com toda a legislação ambiental, né? O nosso sistema de filtração é um sistema de membranas, né, que é o MBR, que é um sistema de ultrafiltração, né? Aqui estão as caixas onde estão as membranas, ali em cima mostra um desenho como que funciona essa membrana, né? Então, esse primeiro cone com um líquido efluente, né, que saiu da nossa fábrica escuro, ele entra dentro dessa membrana e ele entra em mantas, né, que fazem um processo de microfiltração, né? E todas essas sujeiras, vamos falar assim, em mangas de camisa, ficam ali depositadas, e a água que sai é essa água no cone ao lado. Essa é a água que nós, então, devolvemos à natureza, muito melhor do que quando nós a pegamos, tá? Essa estação demanda a necessidade de um laboratório, né, no qual nós fazemos também as análises diariamente, né, das substâncias necessárias para o atendimento da legislação. É algo que nos orgulha muito e é um grande diferencial que nós temos perante todas as outras organizações. Então, isso é uma pequena amostra, né? Como eu disse, é difícil nós falarmos algo que nós desenvolvemos 11, 12 anos, em 20, 25 minutos, não sei o tempo aí que eu levei, acho que até extrapolei, né? Pelo jeito, mas é muita coisa, né? E isso mostra que nós temos valor agregado no nosso jeans, né? O nosso jeans,
ele é um DIS diferenciado, né? Vocês que puderem acessar o nosso site, acessem, além dessas caixas que nós falamos desses programas, né, muito rapidamente, acessem também o nosso showroom digital, onde aparecerão esses produtos e os produtos que nós temos, e vocês poderão ver a qualidade do tecido, né, fabricado pela Covolan. Eu não vou me ater muito aqui ao circular denim, ao denim circular, né? Como o Américo comentou lá no começo, nós, do retalhos, nós fazemos o desfibrado, do desfibrado nós vamos refazer aqui o fio e vamos ter um novo produto aqui, um produto reciclado. Então, isso demanda que nós não temos que extrair novas matérias-primas, né? Esse é um produto já originado, né, de um fio reciclado, né, com a Cocamar, na parceria Covolan-Cocamar, tá? Então, quero agradecer, sobretudo, a confiança da diretoria da Covolan, né, durante esses 11 anos que estivemos desenvolvendo esse trabalho. Quero agradecer a todos os colaboradores da Covolan, porque foram eles que fizeram essa grande diferença, né? Cada um assumiu o seu papel, assumiu a sua responsabilidade, e hoje nós podemos dizer seguramente que a Covolan é a indústria mais sustentável do Brasil. Muito obrigado e passo a bola agora para a Valquíria e para o Luiz. Excelente, James. Interrompe o seu compartilhamento aí para a gente. Já tá no stop. Pessoal, muito bacana ver isso, né? Assim como a gente viu semana passada, né, com a Thaís, da Malve, ontem a gente viu com a Mariana, na C&A, são jornadas de muitos anos. Leva-se muitos anos para realmente aproximar esse universo daquilo que é a atividade realmente da empresa, do core business, né? A Covolan mostrando aí com toda a propriedade, né, com todos os certificados, né, as certificações, o que é a materialização de uma sustentabilidade numa tecelagem de jeans, né? Fantástico, James, muito obrigado. O pessoal da Cocamar agora, é um outro grande parceiro aí, que encarou conosco esse desafio e que sabe tudo da parte de fiação desse tipo de produto aí de fio. Está contigo a bola, então. Bacana. Vou projetar aqui a tela. Ok, vamos lá. Bom, só para lembrá-los, né, que a sustentabilidade ela encontra-se inclusive na missão da Cocamar, né, onde que a nossa principal missão é atender o cooperado, assegurando a perpetuação da cooperativa de forma sustentável. Não tem como falar da fiação sem a gente contar um pouco da história da Cocamar, né? A Cocamar ela foi fundada em 1963 por 46 fundadores, e nesse momento eram cafeicultores, né, que tiveram essa ousadia de montar uma cooperativa, e a partir dali foi se tornando o tamanho que ele está hoje, que contempla com mais de 15 mil cooperados, né? Em função da nossa região naquela época, naquela década, ser muito forte também no algodão, em 1982 nós introduzimos a indústria de fios na Cocamar. Essa aqui é só para vocês terem uma noção da nossa área de atuação, né? Muito fortemente no Paraná, óbvio, né? Por nossa sede está aqui em Maringá, mas já passamos algumas fronteiras, né? Estamos no estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Nosso parque industrial hoje se encontra praticamente em Maringá. A nossa história de sustentabilidade, numa forma geral, né? Nós temos os projetos Cultivar, Comércio Justo, Instituto Cocamar, entre outros, né? Destaco também os projetos sociais, como União Solidária, né? O Coral Cocamar, e entrando em campo, né? Que é uma forma de formar cidadãos jovens aí no mundo da bola. Então, agora contando um pouquinho a história da Fios, né? Como eu citei, em 1982, iniciamos as nossas atividades com a fiação, em função principalmente do algodão que estava na região.
Assim como o algodão foi o precursor para a gente montar a indústria aqui em Maringá, em 1999, principalmente pela necessidade de buscar outras matérias-primas, porque o algodão acabou migrando para outros estados, a Cocamar acabou introduzindo no seu portfólio de matéria-prima os produtos das linhas de poliéster, né? E em 2002, aí sim, a gente entra com os poliésteres reciclados, tornando uma indústria mais sustentável, né? E assim como em 2013, a gente dá início às atividades dos fios desfibrados. Também possuímos a certificação 9001 e a 2015, além de adquirir todas as nossas fibras de algodão com certificação BCI e também a fibra de poliéster reciclado, que contém a certificação GRS. A energia que nós utilizamos no nosso parque é uma energia limpa, né, sustentável, uma produção própria de fonte limpa e renovável. Agora, em 2020, nós fomos contemplados, né, por conseguir atingir as 17 ODS da ONU 2030. Só a fiação, ela atinge e atende 8 ODS de sustentabilidade. Então, vale destacar aqui, né, quais são as 8 ODS que nós atendemos, dando um foco, né, principalmente a 12ª, que faz parte do nosso processo de economia circular, que é o consumo e produção responsável, né, entre as demais, né. E aqui é só para destacar também o nosso portfólio, né, que nós temos desde fios convencionais cardados, convencionais penteados, PET, convencionais com PETs, enfim, né, de títulos variando entre 8 até 30, fios open-ends, e, obviamente, os nossos fios desfibrados, né, partindo dos títulos de 8 a 30. A gente tem orgulho em dizer que nós somos das fiações mais diversificadas do país, né? Agora eu vou passar a bola para a Valquíria, que ela vai entrar mais na parte técnica da indústria. Obrigadão, Luiz. Valquíria, quando quiser. Ok, vou dar sequência aqui. Eu vou contextualizar, então, o nosso projeto de trabalhar com desfibrado, que faz parte da economia circular. Então, para contextualizar, nós começamos com o poliéster reciclado. O Luiz comentou que nós iniciamos esse trabalho lá em 2002. Dentro da Cocamar, ele faz parte de um trabalho interno de economia circular. Nós temos a Cocamar colocando uma quantidade grande de garrafas de PET no mercado todos os anos, e nós temos esse trabalho junto com a fiação de compra, né? Então, nós fazemos um balanço de massa dessas fibras para poder utilizar e produzir os fios, e fechar assim o ciclo. Então, aí, dando sequência, nós não trabalhamos com desfibrado 100% por causa das dificuldades. Então, nós trabalhamos desfibrado junto com fibras de poliéster e de algodão. O algodão, o Luiz também comentou conosco, nós trabalhamos com 100% da nossa produção certificado BCI, e nada mais é que um algodão de melhor qualidade produzido de uma forma mais sustentável. Mais sustentável não, sustentável no caso. Então, para montar essa composição do fio desfibrado, nós utilizamos em sua composição, as composições são variadas, temos com poliéster ou com algodão. Entrando no processo do desfibrado, contextualizar um pouquinho aqui, nós iniciamos este trabalho lá em 2013, e em parceria, com algumas parcerias, né? Depois eu vou dar alguns exemplos de cases nossos de sucesso, e contar também sobre as nossas dificuldades. Então, nós trabalhamos todo o processo interno para poder fazer o desenvolvimento desse fio, dessa fibra, e junto com parceiros. Então, desde fornecedores, que é quem faz o nosso desfibrado, que desfibra a fibra, mas também nossos clientes. No processo de desfibrado, os fatores críticos. Então, vale ressaltar alguns fatores críticos que nós temos. A questão da coleta e seleção. Quando nós trabalhamos com coleta e seleção numa parceria, num ciclo fechado, é mais fácil, porque este projeto
que nós temos hoje. Então, nós conseguimos, no nosso cliente lá, ele segregar essa matéria-prima vai para o nosso fornecedor, ele processa essa matéria-prima e manda para nós. Então, eu consigo liberar um pouco esse risco de contaminações. E já é diferente de quando nós trabalhamos com desfibrado que vem de uma peça pronta, de um produto acabado. Um produto acabado, seja ele por destinação de que não vendeu, ou que foi uma apreensão, ou foi após uso, fazer essa segregação, fazer essa separação e voltar ele para o processo, ele vai ter contaminações inerentes ao próprio produto. Então, são fibras diferentes processadas junto. A composição, nós trabalhamos com composição geralmente não determinadas, quando é neste tipo de projeto, e também nós não conseguimos garantir que de um lote para o outro ele vai manter a mesma cor, porque a cor vai depender da cor do lote que foi separado, segregado e desfibrado. Então, todos esses são fatores críticos para nós podermos desenvolver o trabalho de uma forma, assim, completa. E faz parte disso tudo também adequar a rede, né? Então, tem que ter uma parceria forte desde nossos fornecedores e clientes para conseguirmos implementar. Dando sequência, né, os desafios de processar a fibra desfibrada. Então, um desafio é montar a rede, fechar o ciclo e trabalhar, e o outro desafio é o trabalho interno. Não só para os clientes também têm o mesmo desafio que nós. Quando nós falamos de desafios do processo, nós falamos desde a mistura. Quando eu monto a mistura dessa fibra desfibrada para fazer a abertura, nós não conseguimos trabalhar somente com fibra desfibrada 100%. Por quê? Na hora de fazer a desfibragem, ela reduz o seu tamanho, o seu comprimento de fibra. Então, é muito difícil de fiar. Para fazer fios mais finos, nós precisamos ter um comprimento um pouco maior de fibra, um comprimento médio, para que tenhamos resistência. Dessa forma, o que nós fizemos? Nós fizemos composições com algodão e com poliéster, para poder trabalhar ela dentro do nosso processo. Uma outra dificuldade precisamos aumentar muito a quantidade de limpezas no processo. No início nós tivemos assim bastante até rejeição das pessoas que trabalham por causa da dificuldade. Aumentar a limpeza, diminuir velocidade, é um trabalho assim que até você passar dessa fase de aprendizagem, conseguir aumentar a produção, é um desafio inicial para toda a produção. Quando vai para os nossos clientes o fio no começo, até pegar o ritmo de produção, entender que é um fio diferente, que é um fio diferenciado, leva-se um certo tempo também. Uma outra coisa que nós temos também é a questão das características. As características desse fio, ele é diferente de um fio regular de produção convencional. Por quê? Ele apresenta características de irregularidades bem maiores. Por isso, todo esse detalhe, com limpezas, com cuidado, com velocidade, que é para podermos conseguir rodar, processar ele bem, fazer o produto acabado que tenha um bom aspecto, né? Um aspecto bonito que as pessoas queiram utilizar e comprar. E tem também aspecto de toque, aspecto visual, para conseguir fechar este trabalho. No desenvolvimento do projeto, nós fizemos a árvore de requerimentos, o que nós tínhamos que atender. Então, para nossos clientes externos, então, o que era restrição para nós? Nós não poderíamos perder em qualidade, nem em preço, nem em prazo. Então, conseguir entregar um produto que atendesse à qualidade dos clientes, que mantivesse um preço que pudesse chegar lá na ponta acessível e também prazo para nós podermos fazer todo o desenvolvimento e a entrega do fio. E cliente interno, no caso nosso processo, né, o que é melhoria? A questão de aumento de produtividade e a questão dos nossos resultados, então baseados em custos, e não tivemos nenhuma restrição. As priorizações. Na hora das priorizações, o que nós procuramos trabalhar no nosso processo? O que era mais difícil para poder desenvolver? Então, nós começamos a trabalhar, rodamos por uns 6 meses com pequenas produções, com bastante dificuldade, seguindo uma metodologia, mas fazendo toda uma avaliação do que nós precisaríamos desenvolver para conseguirmos chegar lá na frente, na ponta, ter um produto de qualidade. Então, nós trabalhamos irregularidade, a questão de qualidade, a questão de tenacidade para o cliente,
a questão de velocidade. Então, nós começamos com uma velocidade que não chegava à metade da velocidade normal para produzir um fio convencional. Então, assim, velocidade com uma produção bem inferior. Então, nós tínhamos o desafio de vencer esse aumento de velocidade para conseguir ter produção e aí conseguir ter custo. Rupturas, uma incidência de rupturas muito grande. Para nós vencermos a questão de rupturas, nós tivemos que fazer um trabalho grande com as nossas centrais de climatização, então, todo o arranjo de trocas de ar, e principalmente em relação a limpezas. As centrais, principalmente, é para manter a sala mais limpa, só que também aumentar a frequência das limpezas, as limpezas operacionais. Então, para nós rodarmos o fio, ele realmente, sim, precisa assim, de um cuidado especial para nós conseguirmos chegar a um bom resultado no final. E aí depois, bom, foram uma série de prioridades, de ações levantadas e priorizadas as principais que nós conseguimos ter ações efetivas. Já contextualizando o projeto atual, né, de economia circular, nós trabalhamos de duas formas. Esse é um projeto de um processo externo, que nós podemos trabalhar desde o produto acabado, então, partindo da matéria-prima do produto acabado, como citado antes, nós podemos, a partir de uma peça pronta, que já foi utilizada ou que ainda não foi utilizada, voltar para a desfibragem e aí montar todo esse ciclo, passando por toda a cadeia novamente e chegando ao final, ou também a partir de resíduos de processos subsequentes. Então, os nossos clientes, os retalhos, né, que não são utilizados, voltar para a cadeia, ser desfibrado, partir desse processo, passar pela fiação, novamente pela tecelagem, confecção e voltar ao ser um produto acabado. Nós temos alguns cases já de sucesso que nós conseguimos desenvolver, alguns com parceria, um nosso próprio que nós já fizemos, dentre eles, a questão de, o nosso primeiro, né, esse acho que mais recente, recolher todos os nossos uniformes que nós já utilizamos e fazer o nosso uniforme passar por esse processo. É uma ação pequena que nós começamos, mas que mais para frente pode ficar maior. E nós já temos isso em andamento, os nossos uniformes são recolhidos, voltam a ser desfibrados, nós fazemos o fio para ser novamente, voltar a ser utilizado como uniformes. Nós temos processos também que nós trabalhamos com matérias-primas de clientes que não foram vendidas, foram destinadas, voltou ao processo, produto acabado também que foi apreendido e devolvido fizemos voltar ao processo, então todos esses em parceria. Esse mais recente que nós estamos agora, que é o do Denim, junto com a Covolan, esse é novo, esse nós não estamos trabalhando agora recente, junto com eles, para fazer todo esse processo de uma cadeia fechada, deixar todos os componentes da cadeia trabalhando, e trabalhar de uma forma assim, sincronizada, para que nós conseguimos fechar esse processo. Nós temos também, acho que vale comentar um pouquinho, dentro da economia circular, o nosso trabalho interno. Nós temos o próprio trabalho do poliéster PET, nós fazemos, através de balanço de massa, um fechamento, isso interno aqui da Cocamar, para nós atendermos as práticas de produção mais limpas, adotando já os princípios de economia circular. Mas nós também temos várias outras ações, a questão da energia elétrica, então energia limpa e eficiência do consumo faz parte também deste processo. Nós temos a questão dos resíduos gerados no nosso processo, nós tentamos reduzir ao máximo possível, mas aquilo que nós não conseguimos reduzir, fazer com que ele faça parte desse processo de economia circular. Nós temos também um caso nosso que nós fazemos a desfibragem da nossa própria estopa e aí voltamos ela para o processo, fazendo misturas, fazendo composição também. Nós temos também os trabalhos com insumos, com embalagens, então são vários trabalhos dentro do nosso processo operacional que faz parte da economia circular voltados para poder fazer esse atendimento.
O que vale ressaltar que, acho que o Luiz colocou muito bem, nós trabalhamos com essa parte de sustentabilidade há um bom tempo, nós sentimos que já faz parte do nosso DNA, né? E é dessa forma que nós acreditamos que com o aumento dessa participação, nós podemos contribuir para a sociedade, para o futuro. Bom, essa é a minha parte. Deixa eu dar sequência agora. Excelente, Valquíria, excelente. Realmente é encantador ver que, quando a coisa é verdadeira, ela de fato acontece. Foi o caso dessas duas empresas, né? Então, o meu papel nesse projeto foi de conectá-los, porque, de fato, se vocês já não tivessem essas histórias todas muito bem resolvidas, né? E se isso realmente não fizesse parte do negócio de vocês, um convite pontual que ia chamar a atenção de vocês, né? E esse é o fator, né, do que deu certo, né? Antes de começar as perguntas aqui, a gente tem várias perguntas. Pessoal, assim, quem trabalha na cadeia da moda, né, sabe que traz aquele glamour todo, tem muito trabalho suado, né? Definir coleções, os fits, escolher os tecidos, toda a cadeia produtiva. É um trabalhão que não tem nada de glamouroso nisso, né? A sustentabilidade é a mesma coisa, ela tem uma perspectiva técnica de trabalho muito forte. E quando não é assim, não é para valer. Então, a gente fala muito em reciclagem, fala muito em economia circular, mas na prática, a gente tem desafios técnicos tremendos, muitos desafios. E a gente acredita que só quem tem essa visão de futuro é que topa encarar esses desafios, né? Então, vamos lá, vamos abrir aqui para as nossas perguntinhas, vamos lá. O Gutenberg Tavares, que tipo de mudanças na legislação podem ajudar empresas a implementar a economia circular? Bom, essa posso eu mesmo responder. Fazer o que aconteceu na Europa, na Comunidade Europeia. Lá a gente já está falando lá existe o princípio da responsabilidade estendida do produtor, né? Em inglês é assim mesmo, é Extended Producer Responsibility. Então, a responsabilidade estendida é do produtor. Ele é responsável pelo seu produto ao final do ciclo de vida. Então, uma série de legislações que foram imputando ao produtor uma série de responsabilidades. Quer dizer necessariamente que ele tenha que ir pegar cada pecinha e voltar, mas ele tem que fazer parte de esquemas de reciclagem, de retorno dos materiais para que isso aconteça. Então, no Brasil, como que a coisa está? A gente tem lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trazia isso, responsabilidade estendida do produtor, mas aí o lobby de todas as empresas mudou para responsabilidade compartilhada, e aí você sabe como é que é, né? Cachorro que tem muito donos, ou ele passa fome, ou ele fica muito gordo, porque de um jeito ou de outro nunca vai acertar. Então, ainda está no Brasil um jogo de empurra-empurra, existe um mecanismo previsto da logística reversa. A América não está funcionando em nada? Tá sim. Quando a gente pega embalagens de agrotóxicos, funciona que é uma beleza. O Brasil é referência nisso. Funciona, gente, funciona. Questão de pneu velho, pneu inservível, funciona. Óleos e lubrificantes usados, funciona. Então, tem alguns setores que funcionam. Aí, texto de roupa, como é que tá? Não funciona, não tem ainda. A gente vê ações pontuais de grandes grupos, marcas ou grupos. Então, o que é público, né? Então, a gente viu exemplos da Malva, da C&A, as lojas Renner também tem, mas a legislação ainda não é específica com relação ao setor. Mas, do ponto de vista de arcabouço legal, a gente tem sim os instrumentos, a logística reversa, a política nacional de resíduos sólidos, né? Vamos ver como a coisa vai avançar, porque ainda estão empurrando muito com a barriga. Aí vem lá, a Ana, da Oficina de Tecidos, pergunta para o pessoal da Cocamar. A Cocamar tem certificação do fio desfibrado? Bom, não sei qual certificação a Ana está perguntando, mas tem, pessoal, Luiz, Valquíria? Bom, Américo, nós iniciamos o trabalho para a certificação de GRS, tá? GRS. Isso, a GRS. Das dificuldades dessa certificação é que o nosso fornecedor também precisa ser certificado. Então, nós já iniciamos esse trabalho, porque é aquilo que a gente comentou, né? Não é fácil, o próprio fornecedor também tem que entender que ele faz parte dessa cadeia.
Eu acho que foi muito bem colocado por você, que tem que ter uma quebra de paradigma enorme, né? E ter grandes parceiros por trás. Acho que não é à toa que o James apresentou a sua empresa, a Cocamar, apresentando, né, para dar mais tranquilidade para a cadeia têxtil, que são empresas sérias que estão nesse caminho. Então, sim, nós estamos buscando a certificação para que se torne esse produto, que ele tenha um certificado e seja mais vendável aí na ponta, né? E assim, a gente fala sempre de cadeia, essas certificações são de cadeia de custódia, então tem que considerar toda, e a gente tem, assim, grandes empresas junto com médias empresas, junto com pequenas empresas. Então, uma marca, um varejista é uma empresa enorme, uma empresa, uma tecelagem, como a Covolão, é uma empresa grande, a Cocamar, grande. Aí tem no elo reciclador, que é aquele que desfibra, que é uma pequena empresa. É uma pequena empresa. Então, assim, mas a gente só vai andar junto se toda essa cadeia tiver, né, caminhando junto, né, inclusive para o fornecimento, né. Às vezes as pessoas perguntam, por que não faz com peça usada e só com retalho? Porque não tem peça usada para fazer. Retalho tem. Retalho está sendo cortado todo dia, né. Infelizmente, a maioria ainda vai parar em aterro sanitário, quando não vai para qualquer lugar, né. Então, mesmo assim, já é um desafio você conseguir fazer isso. Quem dirá de peças finais. E aí não adianta, né, turma? Tem que caminhar junto toda a cadeia. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do seu Elvio, da FCEM, nosso parceiro, organizador da Febratex, que é a maior feira, super parceiro. Se tem dados de quanto foi reciclado em 2019. Elvio, a última dado que eu vi foi do final do ano passado, numa reportagem do valor da Carta Capital, que falava em torno de 175 mil toneladas ano. Mas esses dados são bastante limitados, porque, como vários outros dados, né, a gente não tem uma cultura de estatísticas no Brasil. Então, esses dados não são assim, sempre atualizados, talvez não sejam... O que a gente sabe é que, assim, é uma fração ínfima, muito pequena, do que retorna. E do que retorna, pessoal, isso é importante, quais são os usos clássicos? Para a indústria automobilística, para enchimento de banco, fazer aqueles forros, né, de revestimento acústico, térmico, para fazer, indústria de móveis usa muito para fazer enchimento de sofá, puff, indústria de brinquedos e tal. Então, eles usam o desfibrado naquela forma mais digamos assim, bruta, né? A fibra retalha e desfibra. O que a gente está falando é que quando você vai subindo para a categoria de fios, você está agregando muito mais valor. Mesmo quando os fios são grossos, fio 4, fio 8, que são usados mais para artesanato, gente, você já agrega um valor tremendo. E quando a gente dá um outro passo, que é começar a falar em uso, em confecção, aí o salto de valor agregado é muito maior. Claro, proporcional também às dificuldades, né? Como a Valquíria, com toda a propriedade, mostrou aqui, não é trivial. Não é trivial fazer, pessoal. Então, é uma série de desafios que começam lá na separação, né? Então, por isso que é bom que a gente tenha todos os parceiros mobilizados, porque o projeto começa a dar certo ou dar errado lá na mesa de corte, que você vai separar o teu retalho. E lá você tem um funcionário. Tudo bem, agora a gente está falando de um momento de exceção, tudo meio parado. Mas quando as coisas estão fluindo normalmente, aquilo é uma loucura, você sabe? E o cara ter que parar, entre aspas, para separar retalho ali, porque esse aqui é 100% algodão, esse aqui eu tenho que separar, não posso misturar com poliéster, porque eu quero... Então, assim, se todos os parceiros não estiverem realmente juntos aí, nada vai acontecer. Muito bem. A Cília já perguntou. Aqui tem uma pergunta da Luísa Xavier, que pergunta para o pessoal da Cocamar. Quais são os maiores desafios do poliéster reciclado para ter maior utilização no mercado? O que vocês acham em relação ao poliéster reciclado? Posso responder essa, Luiz? Assim, desafios na produção são idênticos ao desafio do poliéster polímero. Não temos dificuldades em processar o poliéster reciclado. O desafio para os nossos clientes que vão confeccionar e vão tingir, dependendo do poliéster, é o grau de brancura do tecido.
Só que aí, trabalhando isso antecipadamente, nós já informamos, fazemos todo um trabalho junto, dá para chegar ao atingimento sem problema, talvez mudar um pouquinho o processo. É mais uma questão de cultura, né? Então, entender isso como um valor agregado, como sustentabilidade, muitos dos nossos parceiros, clientes, utilizam isso como apelo e para o processo ele vai normal, ele flui normal sem problema nenhum. Legal. Para o James, aqui, James, da Covolan, da Sirius. James, quais as maiores dificuldades relacionadas ao STEP? Acho que em parte você já falou isso, né? Jornada muito longa. Também a relação do RIG Index com o ZDHC. Essas duas perguntinhas, James. O RIG Index, ele é a plataforma onde nós lançamos os dados referente às questões da sustentabilidade que ele requisita. Não é só a sustentabilidade, tem outras questões, né? Mas é mais voltado para água, ar e produtos químicos. Então, existe ali uma pontuação. Conforme você vai colocando, você vai entendendo se você está dentro ou fora daquele parâmetro internacional que o RIG determina. Tá? Então, é como se fosse um depositório que você coloca, né, não apenas a resposta, mas a prova comprobatória daquilo que você está respondendo. Então, se você fala, ó, eu estou com tanto de nonilfenol, tá? Apresente o laudo de análise do laboratório. Você tem que anexar o laudo de análise do laboratório. Nesse caso, tem que ser um laboratório terceiro, lógico, né, credenciado, para não existir o conflito de interesse. Então, o RIG Index, ele é uma plataforma, né, de apoio para o ZDHC para que ele possa medir quanto estão, né, as empresas, os fornecedores, atendendo aos requisitos ali estabelecidos. Legal, James. Obrigado. A Sandra Mota, nossa parceira do Guia Jeans Wear, está aqui acompanhando as nossas lives. Sandra, muito obrigado pela parceria, pela cobertura, pela divulgação. Pode sempre contar conosco também, a gente acredita para valer em colaboração. Ela pergunta como é feita a seleção e captação de matéria-prima. Acho que essa eu posso responder. Parte eu já respondi, Sandra, é o seguinte, a empresa que não está antenada no que está acontecendo, ela não se sente sequer atraída por esse tipo de projeto. Essa que é a verdade. Então, se a empresa não tem nenhum tipo de comprometimento com sustentabilidade, não vai acontecer nada. Então, assim, quais experiências eu tive? Isso são formações públicas, né? Com os projetos Redins e Remara das lojas Renner. Foi quando eu conheci o pessoal da Cocamar. São formações públicas. Então, é uma grande empresa que tem uma política de sustentabilidade claramente definida, em cujo existem diretrizes para fornecedores. Ela está mobilizada e ela vai atrás. Então, aí, para mobilizar um fornecedor dela, que fornece, né, para ela, faz um private label, para ele, então, dentro desse contexto, ele seleciona os projetos, separa os resíduos para ser encaminhado para o distribuidor, que depois vai encaminhar para a Cocamar. Os outros exemplos foram sempre assim, é um pouco da gente induzir, mostrar as possibilidades, e um pouco das empresas procurarem também, né? Acho que é um pouco por aí mesmo, né, Valquíria, dos projetos que vocês têm, que já tiveram, das experiências que vocês já tiveram. Sim, nós temos nós temos projetos de duas formas, vou comentar, Luiz. Assim, alguns específicos que aí o próprio cliente nosso faz essa coleta, faz essa segregação, vai para a desfibragem e volta para nós. Mesmo assim, a empresa lá na frente quer garantir a composição, ela fala que ela vai fazer a separação, a segregação desses retalhos ou dessas peças, depende do que ela escolheu para trabalhar. Quando chega aqui para nós vamos fazer análise da composição, né? E às vezes ela fala assim, esse aí nós vamos fazer um trabalho que é 100% algodão. Chega aqui, a gente faz análise da 1, 2, 3%, outras fibras, poliéster, daí nós falamos assim, olha,
a segregação não foi bem feita. Ou se não, nós falamos, fizemos análise 100%, deu certo, vamos processar e vamos colocar. Porque senão é difícil de garantir a composição, né? Então, se a empresa conseguir garantir, chegar aqui, nós comprovarmos, aí nós garantimos a composição também. Ou da outra forma, que aí tem os nossos fornecedores, que eles fazem a coleta nas confecções, nas outras fábricas, e aí eles separam, segregam por cor, processam, e aí esse material chega para nós trabalharmos com a quantidade de contaminação razoável. Então, assim, a tonalidade é vermelho, é um índigo, só que assim, no meio tem um pontinho de outra cor, outro de outro, então assim, né, não vai estar isento. E nesses casos nós não conseguimos determinar a composição, aí nós trabalhamos com composição não determinada. E por quê? Se nós pegarmos um lote de 20, 30 fardos, cada fardo que eu fizer análise, eu vou ter uma composição diferente. No mesmo fardo, se eu fizer análise na parte superior, no meio, na parte inferior, eu tenho composição diferente, então não consigo garantir depois lá no final que todo o lote terá a mesma composição. Aí nós já conseguimos trabalhar dessa outra forma. Vou complementar, então, Valquíria, a questão da tonalidade, né, que de uma fibra para outra, né, principalmente as fibras coloridas, a gente tem essa dificuldade de manter um padrão, né, porque não dá para garantir que um azul decibrado hoje vai ser o mesmo azul decibrado daqui 30, 40, 60 dias. Então, isso é importante a gente ressaltar. E que a Cocamar, ela sempre está muito aberta com os nossos clientes para desenvolver categorias de produtos. Vamos colocar poliéster e decibrado, vamos trabalhar poliéster, decibrado, algodão, viscose, enfim, é uma gama de produtos que a gente consegue desenvolver. E também esses percentuais, a gente pode ser muito flexível. Eu costumo dizer assim, né, que nós do comercial vendemos tudo, depois a gente leva lá para a indústria, faz os ajustes, né? Coloca se vira, né? Mas a gente chega sempre num ponto que a gente acaba agradando o cliente. Então, só colocar esse ponto mais. Gente, brincadeiras à parte, essa é uma dificuldade inerente ao negócio. Existem várias bases utilizadas no universo da moda, não tem só 100% algodão. Isso é um fato, dado, né? Então, os retalhos, eles carregam toda essa diversidade, né? E a gente sabe, a gente já passou por experiências juntos, era para ser 100% algodão, e vem alguns, na hora de limpar lá na mesa de corte, né? O cara põe um pouquinho de poliéster junto, não dá, vai chegar lá, vai passar por uma análise laboratorial. Então, se você quer contar uma história verdadeira, 100% algodão, você vai ter que ter cuidado lá. Mas a Valquíria, ela dá um jeito, né, Luiz? Ela dá um jeito. Valquíria, deixa eu aproveitar e perguntar, aqui tem uma pergunta bem bacana do Vanderlei Calpaglia. Valquíria, essa transição de produtor de commodities para diferenciados foi muito difícil? Fazer fios commodity, fio penteado 30.1 para esse universo de diferenciados? Parece. Como é que está sendo, né? Não, é assim, nós já temos na nossa cultura de trabalhar com bastante títulos, com bastante composições diferentes. Então, a entrada, por ser mais produtos, mais trocas, mais cortes, mais setup, esse não é o problema. O difícil nos 6 primeiros meses foi até nós conseguirmos melhorar o nosso processo. Então, mexer em regulagens, nós tivemos que mexer em regulagens desde a abertura para a parte de limpeza e abertura das fibras, então a parte de cardagem, nós mexemos em regulagens também, e aí o processo inteiro nós tivemos que cuidar muito no começo com as regulagens em relação à rotação, em relação à resistência, então a quantidade de torção, aumento de limpezas, então fazer com que as pessoas, então assim, não tem como colocar um processo desse para rodar sem conscientizar as pessoas que trabalham contigo para elas entenderem que isso é importante não só para a empresa, para resultado, para desempenho econômico, né, ou operacional, mas assim, que faz parte de todo um trabalho maior, um trabalho social, um trabalho para nós mesmo para o futuro, porque elas vão trabalhar mais, vão ter que limpar mais, ele dá mais trabalho. Então, assim, a gente começa com esse trabalho de conscientização. No começo, nosso aqui recebeu o apelido. Então, quando entrava no processo, ele tinha apelido para rodar. E não devia ser bonitinho, né? Não era Podrinho o apelidinho dele. Carinhosamente.
É o caminho. E olha, é por isso que é difícil você achar realmente parceiro que tem essa capacidade técnica e que queira. Há muitos paradigmas a serem quebrados, né? Vem, fala em fio de fibrada, tira isso aqui, vai surgir. Minha produtividade vai despencar, o meu TR vai ter que rodar com metade da velocidade. O que é de fato tudo verdade, né? Então, é todo um caminho aí para ser. Uma pergunta bacana aqui para o James, a Má Bueno, ela faz uma série de considerações, mas ela pergunta assim, se existe de fato fiscalização efetiva para a boa prática e eficácia exigidas por essas certificações, James, como é que é isso? Bueno, né? A Má Bueno, Obrigado pela pergunta, mano. Essa pergunta vem complementar, né? Todo o trabalho sério que nós estamos comentando, né? Por quê? A partir do momento que você tem um propósito e se predispõe a fazer aquilo que foi determinado, alguém precisa verificar se foi bem feito, né? Então, qualquer processo de melhoria, ele parte de um princípio de você ter os dados, né, o seu trabalho, né, você ter o entendimento, ter o controle para então melhorar, mas para isso você precisa medir, né? A certificação, a partir do momento que ela é oferida por um órgão certificador crível, né, com respaldo, você é cobrado por este órgão certificador. O trabalho ele é muito sério, pelos órgãos certificadores. Tá? E aí eu digo todos os órgãos certificadores, até mesmo empresas nacionais que fazem esse trabalho. Né? Então, esse trabalho de transparência, de clareza, é o que nós procuramos, inclusive, levar na nossa página da sustentabilidade lá da Covolan. A cada caixa que você abrir, você vai ver lá um certificado auferido por uma entidade, né? Por uma credenciadora, né? Uma certificadora, né? Isso foi muito conversado, né? E quero agradecer aí a Aline e a Thaisa, que participaram intensamente dessa construção desse material para ser divulgado, né? Porque você divulgar aquilo que não é de fato não é legal, tá? Por parte das certificadoras, eu posso dizer para você que e é muito cobrado. E que bom, porque isso vai subindo a régua, né? Isso faz com que nós sempre tenhamos que buscar novos desafios. Tá? Ô, James, legal. E subir a régua é a palavra da vez, viu, pessoal? O cerco está realmente fechando. Quem tem acompanhado os movimentos de mercado, principalmente das grandes marcas, dos grandes magazines, é o caminho sem volta. Eles estão e aperta a cadeia toda. Esse é o mesmo fenômeno que aconteceu na indústria automobilística, na época da qualidade. Existem vários fenômenos assim. Agora, a sustentabilidade é baseada em padrão, porque eu não posso pedir A para um, B para outro. Então, uma coisa não tem volta, viu? Vamos mais uma aqui bem legal aqui da Regina Guidon. No caso mencionado pela Valquíria, dos uniformes da Cocamar, qual era a composição das peças? Quais as principais dificuldades? Como foi o projeto de vocês interno aí, Valquíria? Ok, nós trabalhamos com os nossos uniformes no padrão 50% algodão, 50% poliéster. A nossa dificuldade na hora de nós reciclarmos o nosso material, então, a camisa que eu uso hoje é um tecido plano, né? E que fazer essa parceria com lotes pequenos com tecelagem plana é mais difícil. Então, nós fizemos parceria para depois que nós fizermos o fio, que nós fizemos, né, que nós produzimos, nós fizemos camisetas. Então, nós fizemos polo, nós fizemos por causa da dificuldade de tamanho de lote. Então, fechar o ciclo é difícil. Então, quando é uma empresa maior, que nós conseguimos fazer lotes maiores, até para nós, na produção, na fiação, eu prefiro lotes grandes, né, Luiz? Mas nós processamos lotes menores. Então, no nosso caso, a maior dificuldade é conseguir daí depois um parceiro para poder desenvolver isso, fazer um tecido plano. Aí nós fizemos com parcerias com malharia, que é mais fácil, por causa do tamanho do lote, especificamente. Mas foi bem tranquilo. Legal. Comentando, né,
Só se permite? Diga, Luiz, diga. Um trabalho bem bacana, porque na hora que a gente recolheu esses uniformes, nós temos uma equipe na Cocamar, que faz parte até do Projeto Cultivar, né, que são pessoas que trabalham lá na PAI, né, e esses colaboradores que retiraram botão, tiraram etiqueta, para dar uma... tiraram destacaram ali os bolsos, enfim, para facilitar a desfibragem. Então, a gente acabou envolvendo até esses colaboradores da área social da Cocamar nesse projeto. Então, foi um projeto muito bacana, a gente começou a dar andamento nele. Legal. Gente, vou fazer a última pergunta aqui, da Mônica, a Mônica Falopa. Qual composição está na etiqueta da peça pronta? Se em alguns casos não dá para determinar qual é a fibra. É uma questão bastante recorrente, né, e pertinente, né? Então, Luiz, Valquíria, quem quer responder? Eu posso falar na composição do fio e aí depois estender para o James, se ele quiser continuar daí lá no tecido. Assim, quando nós pegamos um desfibrado que nós não conseguimos ter uma certeza, garantir a composição, nós vamos colocar lá na etiqueta do nosso fio composição não determinada. Nós tivemos que discutir muito isso internamente aqui nas normas brasileiras para poder chegar a essa conclusão. Nós fazíamos inúmeros testes e a variação era muito grande, nós não conseguimos enquadrar em nenhuma das composições ou das formas de determinar a composição existente. E aí nós definimos por essa. Quando vai para a confecção, aí depende. A peça vai ser feita 100% com esse fio, ela vai ser uma peça de fio uma peça de composição não determinada. Não tem o que se discutir. Agora, a peça vai um do tecido com esse fio de uma composição não determinada, com uma outra metade que vai ser utilizado um tecido com a composição, aí ele pode já se enquadrar a 50%, aí assim, vai depender do que foi feito. Mesmo para tecelagem, ela pode, se ela for misturar os fios, ela pode ou utilizar dependendo do que ela produziu, essa composição não determinada, ou ela pode especificar, eu coloquei pouco fio, eu vou especificar a quantidade maior, 85% de algodão e os outros 15%, aí se eu vou determinar ou não. Então, assim, né, fica muito aberto para chegar a peça lá na frente, mas a orientação que nós temos é essa. Quando nós conseguimos garantir, já sai daqui com a composição garantida, quando nós temos toda essa rastreabilidade, então, o legal do projeto da economia circular é isso. Se nós fazemos esse ciclo fechado com os nossos clientes lá da frente, eles conseguem mandar a matéria-prima para o nosso processador para fazer a desfibragem, com a garantia da composição, vem para nós conseguimos fechar todo o ciclo já com a composição, já informando certinho. Então, é mais tranquilo, é mais fácil para trabalhar. Agora, quando nós pegamos ou a peça acabada, que são várias peças diferentes, que vai para o desfibrado, ou são retalhos de várias empresas que não foram segregadas, e aí nós temos que trabalhar dessa forma como composição não determinada. Legal. James, quer complementar? Eu acho que é da mesma linha que a Valquíria comentou, né? Lá na Covolan, o controle produtivo ele é muito rígido, né? Exatamente por todas as certificações que nós atendemos. Então, a rastreabilidade é desde da entrada até o produto final e não há possibilidade de mistura, né, de componentes, né? Os lotes são feitos em separados. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é algo que a gente vem falando entre linhas, que são as parcerias com os nossos fornecedores. Né? A garantia que os nossos fornecedores estão nos entregando a matéria-prima, o fio, o produto químico, dentro dos limites estabelecidos, dentro daquilo que foi definido. Né? Nós seremos fortes a partir do momento em que cada empresa entender que ela não é uma ilha isolada. Né? A cadeia da competência, ela determina que a empresa precisa ser competente, que os seus fornecedores precisam ser competentes e os seus clientes precisam ser competentes. Se existir alguma incompetência dentro disso, seja no controle, né? Seja na comunicação, seja no produto, seja no serviço, seja no atendimento, toda a cadeia vai sofrer. Legal. E, lembrando aqui, quem tiver alguma dúvida, algum problema com a etiqueta, procura o pessoal da etiqueta certa que pode auxiliar-nos nessa questão.
Gente, olha só, a palavra-chave é uma colaboração em cadeia mesmo. Os melhores casos, os mais sucedidos, são justamente quando estão todos, né? Quando começa lá, né, Valquíria, o cara da confecção, ele corta tecidos A, B, C, ele tem vários tecidos, ele pode separar lá, falar, esse é 100% algodão, esse é poliéster, esse é esse com esse. Aí já chega para o desfibrador que vai fazer um lote mínimo e fala, ó, eu garanto que está aqui, aí chega para vocês, vocês avaliam, né? Então, o melhor dos mundos é quando a gente tem todas essas empresas trabalhando junto, gerando esse valor junto, e depois, lá na frente, claro, capturando esse valor junto. Pessoal, 1h40, a gente foi aqui ser no máximo 1h30, e conversa assim mesmo, né? Mas como tudo, temos que terminar agora. Agradeço imensamente o espírito de colaboração de vocês, né? Da Covolan, do James, sempre aberto, o Camar também sempre, às vezes eu chego lá com uns pedidos meio estranhos, nunca me bateram a porta na cara, sempre me ouvem, e eu acho que é isso mesmo, primeiro o comprometimento das pessoas, depois da empresa, né, a questão do posicionamento da empresa mesmo, e acho que é isso que, junto, a gente consegue fazer essas coisas que são bastante inspiradoras. Se fala muito do Brasil como tendo grandes potenciais diferenciais em toda a cadeia da moda, por ser verticalizado, tudo verdade. Com relação à economia circular, também é verdade. Então, James, muitíssimo obrigado por ficar conosco até agora. Eu que agradeço. Eu que agradeço, foi um Valquíria, prazer. muito obrigado pela sua participação. Eu também agradeço, é uma parceria, né? Então, são várias pessoas trabalhando aqui interno, parceiros externos também, para poder fazer dar certo. E só um comentário para poder agregar aí, nós estamos trabalhando, pessoal, assim, não dá para tratar aqui um retalho que é um desperdício, é um lixo, como às vezes pode se achar, né? Dentro da economia circular é uma ineficiência, né? Mas para nós ela é uma matéria-prima, então nós temos que aumentar a eficiência para reduzir essa geração, ao mesmo tempo trabalhar de uma forma que ela continue. Mas agradeço a participação, muito obrigada. Eu queria também, viu, Américo, agradecer o convite, né? Dizer que eu só sou porta-voz, né? Representante de uma série de tantos profissionais que nos ajudam. Quero agradecer muito o meu time da Sirius Consulting, que está todos os dias lá na Covolan, desenvolvendo esse trabalho junto lá com os colaboradores. Parabenizá-lo por essas lives, você, a Karine, né? Eu acho que foi... de tudo que a gente tem visto de lives, foi fantástico, foi uma das melhores séries, porque trouxe conteúdo, porque trouxe informações diferenciadas, e acerca do mesmo tema, né? Sustentabilidade. E deixar claro, né, para todos, né, que a responsabilidade, né, por um mundo mais sustentável, não é que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, não, é para agora, é para esse momento. Nós temos que devolver a natureza tudo que ela nos deu, não temos mais que ficar retirando tanta coisa, né? É uma maravilha podermos acordar e estarmos aqui nesse momento trocando tanta informação, né? Num momento tão agradável e enriquecedor. Então, isso a gente deve ao ar que respiramos, à terra, à água e tudo mais. Então, vamos ter a nossa posição e a nossa postura responsável, como devemos, né, compartilhar com todos aí. Legal, James, é isso aí. É aqui e agora. E o Luiz, por último, mas não menos importante, gente, o Luiz está fazendo hoje 20 anos de casamento, está conosco até agora. Olha a gentileza, olha o nível do cavalheirismo dele, já podia estar em casa faz tempo. Luiz, brincadeira à parte, muitíssimo obrigado, não só por hoje, mas por toda a jornada, e que a gente continue sempre assim. Muitíssimo obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Américo, Valquíria, James, a oportunidade, né? Lembrarmos que o consumidor cada vez está mais consciente, né? E dando importância para onde o produto é fabricado, né? Da onde que esse produto é fabricado. E já que você comentou, né, Américo, eu deixo aqui um abraço para vocês, mais um beijo para a esposa que está me aguardando em casa lá, dizer que eu amo. Legal. Indo para lá, espero que esteja uma janta, né, para mim, né? Curtir esse momento. Parabéns. Todas as brincadeiras à parte, parabéns para vocês, uma grande não é trivial mesmo, não é nada fácil a gente seguir adiante todo e qualquer relacionamento, principalmente
em casa, né? Gente, todo mundo que está nos assistindo, muitíssimo obrigado. Amanhã a gente encerra a série com 2 assuntos essenciais de sustentabilidade, que é a questão social e da transparência. A gente vai conversar com o Edmundo, da BBTEX, com a Heloísa, do Fashion Revolution, que cuida do índice de transparência da moda no Brasil. Então, vai ser uma live para fechar aí essa série de assuntos que a gente vem tratando, ok? Muitíssimo obrigado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, indique, que nosso objetivo é levar esse conteúdo gratuito ao maior número de pessoas possível. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Boa noite. Até mais. Tchau.